Vezes as pessoas veem o autismo como essa flor, como a inteligência, como a perfeição de saber de tudo, como a sabedoria, como a superdotação, mas não enxergam o peso da rosa ter espinhos. Fala galera do que aconteceu. Meu nome é Alejandro Odorico e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha condição. A condição de ser autista nível 1 é uma condição complicada, para dizer o mínimo. É uma condição que exige muito de si. Não é o autismo leve que nem as pessoas dizem. É um autismo pesado. É um autismo que exige da gente, principalmente na adolescência. E hoje eu vim contar aqui o meu relato do autismo nível 1. Esse vídeo do que aconteceu vai ter só uma parte e vai ser sem roteiros. Então, vamos ver como o autismo nível 1 afeta a vida de uma pessoa. A pessoa que é autista, o indivíduo, não as pessoas que estão à volta. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal para dar uma força, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e bora pro vídeo. Eu descobri meu autismo, quer dizer, minha família descobriu o autismo em mim quando eu tinha 4 anos. Para hoje já é muito distante, já é muito tardio, mas para a época era precoce. O diagnóstico foi fechado aos 7 pela neuropsicóloga Fabiana Lisboa. E quando eu fui criança, eu não senti tanto. Eu era feliz, eu corria, eu brincava, eu sentia a felicidade de ser criança. Eu simplesmente era criança. Eu pensava como criança, agia como criança, via como criança. E ao chegar ao fim do dia, eu dormia. Daí vieram as consultas pro HU, que é onde tinha psiquiatra pelo SUS. As consultas começaram em 2018. Eu comecei a ir pro psiquiatra. Aos poucos foram inserindo remédios na minha vida, pois começaram a surgir algumas dificuldades que não foram mais sanadas sem remédio. E agora eu tomo vários remédios. Mas não estou mais no HU. E ainda vamos chegar aí. Quando criança, em 2019, a escola que eu estudei por 8 anos fechou. E eu tive que mudar de escola. Isso foi um baque em mim. Um baque que me deixou cicatrizes. Mas ao mesmo tempo me apresentou um mundo novo, possibilidades novas, coisas novas. 2019 foi um ano perfeito para mim. Foi um ano feliz, eu me via feliz. Eu era feliz. Só que veio 2020, a pandemia. Para muitos parecia um ano perdido, mas para mim foi um dos melhores anos da minha vida. Eu não estava na escola. Eu nunca gostei de escola. Então eu podia brincar, eu podia correr, eu podia ir pra serra, que é o lugar que eu me divirto. Eu podia ir pra qualquer lugar que eu me sentia bem, pois era sem a escola. E 2020, assim, foi um ano chuvoso, um ano fresco, não esses anos quentes que nós estamos tendo hoje. Então foi um ano perfeito pra mim. Eu fui feliz. Daí veio 2021, que voltou toda a escola. Em 2021, eu tive que voltar a estudar.
A escola voltava gradualmente, gradualmente, gradualmente. E eu, aos poucos, fui percebendo que a vida voltava. Mas também voltava com uma máscara na minha cara. Eu odiava isso. Briguei bastante contra isso. E ao mesmo tempo, fui contra muitas vezes o uso de máscara. E até que conseguimos o direito de não usar. Porque causa um desconforto sensorial em mim. Daí veio 2022, um ano até que legal. Copa do Mundo. Não foi um ano com tantas interrupções para me deixar nervoso. 2023. 2023 começa a minha adolescência, que já havia começado, que já havia dado seus prelúdios em 2022, quando eu completei 13 anos. Eu tava assim, ainda com a mente de criança, mas já com algumas mudanças notáveis. Isso foi assim, de início, não foi tão importante para mim, mas à medida que foi passando o tempo, foi muito desgastante. Veio o luto do corpo infantil. E o luto do corpo infantil no autismo é um dos piores lutos que um autista pode sentir. O autismo nível 1, ao chegar na adolescência, mostra seu veneno, mostra suas caras, mostra seus dentes. E ao chegar na adolescência, na metade de 2023, eu estava lascado. Eu estava mal, sem querer ir para a escola. Minha família me empurrava para a escola, eu não queria ir. Tinha crise recentemente, tinha crise frequentemente. E assim veio 2024. Um ano terrível, que a adolescência se mostrava assim horrível para mim. Mas eu fui conhecendo pessoas. Em 2024, eu conheci a Jeica, que é minha psicóloga. E assim, eu comecei meu tratamento. Comecei a dar os passos para tentar mudar a minha vida. Em 2025 veio, mas veio um ano muito pesado ainda. O início de 2025 foi assim, avassalador de pesado. E posso dizer que eu sim sofri muito. Minha família viu, minha mãe é testemunha. Se vocês quiserem, minha mãe grava para dizer para vocês. Mas o início de 2025 foi horrível. Até os vídeos no canal estavam com conteúdo horrível. E não era eu, não era meu foco, não era o Alejandro. Não era o Alejandro, não era a essência de Alejandro que tava ali. Era outra essência, era outro Alejandro. E veio a metade de 2025, em agosto, em junho, que a gente descobriu o Dr. Darlan, que foi em Arapiraca, que eu melhorei, que eu comecei a melhorar. Ele mudou todos os remédios. A consulta é particular, não é pelo SUS. Foi aí que a minha mãe decidiu tomar a decisão mais radical até aí. Minha mãe decide me tirar do SUS e me coloca na consulta com o Dr. Darlan. Essa foi a decisão mais radical que ela tomou. Nessa decisão, eu fui para o Dr. Darlan pela primeira vez. Ele mudou todos os remédios, que os remédios foram passados errados. E tipo assim, de início, foi uma melhora extrema que eu senti. Mas ao mesmo tempo, o desgaste se mostrava também. Os meus desgastes eram evidentes também. Mas eu ia melhorando aos poucos. Aos poucos eu ia encaminhando a minha melhora. Então, os meses foram passando.
agosto de 2025, setembro de 2025, outubro, novembro, dezembro e até agora janeiro que eu tô gravando esse vídeo. Eu estou encaminhando a minha melhora da depressão. O autismo na adolescência causa depressão, causa irritabilidade, causa um monte de coisa. Então o autismo não é leve. Esse relato que eu conto pra vocês mostra o veneno do autismo. Então antes que você, que moda foca, venha dizer que o autismo é leve, pense, pense, pense em todos os autistas que sofrem diariamente. E assim eu termino esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço, se cuide e adeus.